Voltamos ao noticiário para trazer uma reportagem sobre a coletiva dada do caso da morte das duas crianças. Acompanhe, balança. O pastor George Alves abusou, agrediu e ateou fogo no filho, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e no enteado Cauã Salles Bukovski, de 6. Essas são as conclusões da força-tarefa criada pela polícia para apurar a morte dos 2 irmãos, ocorrida na madrugada do último dia 21 de abril, na casa da família, em Linhares, norte do Espírito Santo. Ele abusou, de ambas as crianças, ambas as vítimas, do Joaquim e do Cauã. O indicativo é de que esse abuso ocorreu por coito anal e após esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas. E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, ateou fogo nas crianças e no quarto, com o escopo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente. O Corpo de Bombeiros usou tecnologia para realizar testes que desmentiram as alegações feitas pelo pastor depois da morte das crianças. A gente formula todas as hipóteses possíveis. O que é possível ter acontecido compatível com essas informações que a gente tem do incêndio com base nos dados coletados. E a gente começa a confrontar essas hipóteses com os dados. Muitas vezes o confronto da hipótese é meramente um processo mental, de você ver que não encaixa, de uma incompatibilidade. Às vezes você faz testes laboratoriais, como aconteceu aqui com algumas das nossas informações. E nós usamos também um artifício para uma das hipóteses para reforçar o que a gente já vinha fazendo, que foi uma simulação computacional. Mas ela foi para agregar, porque mesmo sem ela, a incompatibilidade com os dados já era possível a gente tirar algumas conclusões. 2 dias depois do incêndio, os pais dos meninos estiveram no Departamento Médico Legal em Vitória. Coletaram amostras para exame de DNA. O pastor foi preso 1 semana após a tragédia por atrapalhar as investigações. A mãe de Joaquim e Cauã chegou a prestar depoimento. A pastora Juliana Salles, para a polícia, não tem envolvimento com a morte dos filhos. Não há qualquer indício de participação, coautoria ou conivência por omissão da pastora Juliana. Então os autos, até o momento da investigação, não tem qualquer indicativo de envolvimento dela. Depois de 31 dias de investigação, as autoridades de segurança dizem considerar o inquérito praticamente concluído. Até a próxima semana, as conclusões devem ser encaminhadas ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O secretário de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo avaliou o perfil do pastor, suspeito de violentar, agredir e matar o filho e o enteado. Esse caso nos deixa estarrecido pela monstruosidade, aqui eu falo como um pai, pela monstruosidade, pela perversidade. As investigações, os laudos produzidos são esclarecedores, são definitivos e são inegáveis. Repito, inegáveis. Nós estamos lidando, sim, com um monstro. Não resta dúvida que o incêndio teve como causa a ação humana.